Olá pessoal, tudo bem? Continuando nossa explicação, eu pedi para vocês fazerem uma atividade, depois que assistisse aquele vídeo, atividade da página 20 do volume 3, para a gente representar uma situação com meio de expressão numérica e uma que refere-se a algumas figurinhas, um quadrado, um triângulo, um hexágono aqui. Bem, como a gente estava falando, a gente consegue representar em uma linguagem matemática algumas coisas do nosso cotidiano. Uma delas é esse exemplo aqui. Vamos resolver aqui, vamos resolver juntos. A gente está falando que esse exemplo está pedindo para a gente representar cada uma das situações por meio de expressão algébrica, ou seja, por meio de uma expressão que contém x, y, n, enfim, vamos ver. Está falando o seguinte, volume 3, página 20. Está falando, a letra A. Uma loja de chocolates está vendendo trufas a R$ 3,50. Trufas, R$ 3,50. Quanto pagará uma pessoa que comprar N trufas? N trufas. Bem, pessoal, a gente pode pensar o seguinte. Se eu estou comprando uma trufa, vamos colocar aqui e por partes, uma parte de cada vez. Se eu ver aqui, vou fazer uma tabelinha só para eu entender o que está acontecendo, tá? Vou fazer uma tabelinha e estou falando o seguinte. Aqui está falando o meu valor e aqui está a minha quantidade de trufas. Vou pensar assim, se eu comprar 0 trufas, eu vou estar pagando nada, né? Vou estar pagando 0. Se eu comprar uma trufa, eu vou estar pagando R$ 3,50, somente uma trufa. Se eu comprar 2 trufas, não vai ser 2 vezes R$ 3,50, já que eu vou estar pegando 2 trufas, 3,50 mais 3,50, ou seja, 2 vezes 3,50. E se eu pegar 3 trufas? 3 vezes 3,50. Isso não vai se repetir sempre? Se eu vou estar tendo essa ideia de repetição contínua, de sempre estar repetindo essa ideia, eu vou ter que, se eu comprar N trufas, vai ser N vezes 3,50. Ou seja, posso colocar N vezes 3,50 ou, para facilitar, para encaixar mais na minha linguagem matemática, sempre a gente coloca o número antes e a letra depois. Ou seja, o coeficiente e a parte literal. Literal de letra. Lembra da aula passada? Então, a pergunta é, quanto pagará uma pessoa que comprar N trufas? Ou seja, a resposta é 3,5 ou 3,50 N vezes N. Essa é a minha resposta. Beleza? Vamos para a letra B. A letra B está falando o seguinte. O B, pessoal, está falando o seguinte. A letra B já está falando o seguinte. Um estacionamento cobra R$10 pela primeira hora, R$10 na minha primeira hora, mais R$8 a hora excedente. Quanto que a pessoa pagou se ela excedeu em T horas? Vamos lá. Vamos tentar colocar em uma tabelinha para a gente entender o que está acontecendo. Porque fica mais fácil. Tem dificuldade? Põe na tabela. Para você saber o passo a passo que está rolando. Então vamos lá. Se eu tenho essa situação, eu vou ter o seguinte. Se eu tenho esse tipo de situação, eu vou ter que, se eu já estou pagando 10 horas, 10 eu não vou mexer. Eu só estou colocando a quantidade de horas excedida. Ou seja, se eu excedi 1 hora, quer dizer que eu fiquei 2 horas lá.
Então, aqui eu não vou colocar 2 horas que eu fiquei, não. É 1 hora a mais que eu fiquei, tá? Esse excedido é a mais. Se eu fiquei 1 hora a mais, R$10 eu já paguei, independentemente. R$10 eu já paguei. Só que eu vou pagar R$8 por 1 hora a mais, ou seja, mais 8. E se eu ficar 2 horas a mais? Quer dizer que eu fiquei 10 mais 2 vezes 8. Porque é 8 mais 8. 2 horas, 8 mais 8 reais. Essa quantidade de custo que eu vou ter é de acordo com a quantidade de horas que eu vou ficar a mais. No caso do 3, a mesma ideia. 10 mais 3 vezes 8. Porque eu vou ficar 3 horas lá pagando R$8 a hora. E assim por diante. 4 também é 4 vezes 8, 5 é 10 mais 4, 5 vezes 8, e assim por diante. Até eu chegar na situação em que eu vou ter T horas, independente da hora que eu ficar lá, em que eu vou ter 10, o que eu já paguei, mais essa quantidade T vezes 8 horas, que eu não sei qual que é o meu T. Pode ser 10, pode ser 24 horas que eu fiquei no estacionamento, mas assim, seria mais fácil eu entrar em acordo com o preço do cara, né, do que pagar essa quantidade de preço. Enfim, nesse aqui, para formalizar de uma maneira matemática, que nem essa aqui, a gente tem a seguinte resposta. A nossa resposta é 10 mais 8t. Lembrando, a parte literal vem antes, o coeficiente, o número vem antes, a parte literal, a letra, vem depois. Como aqui não tem letra, pode ser antes ou depois, tanto faz, já que é só um número. Agora, esse aqui, a gente não utiliza T8, ou N8, ou X8. A gente utiliza o diferente, 8X, 8N, 8T, tá? Certinho, pessoal? Essa aqui é a nossa resposta, beleza? Bem, no meu segundo exemplo, na minha questão 2, que eu passei para vocês, está pedindo o seguinte, para eu calcular o perímetro de cada uma dessas figuras. Primeiro, pessoal, vamos no nosso rascunho aqui, somente lembrar o que é perímetro. Perímetro é como se fosse nossa cerca, é a nossa soma de todos os lados, tá? Vamos colocar aqui então, perímetro é a soma dos lados. É a soma dos lados, a soma de todos os lados, tá? É como se a gente pegasse aquela figura, essa aqui é como eu posso colocar? Essa aqui é um sofá que eu tenho, uma cadeira bem estranha, em que eu vou colocar uma capa nela, vou colocar um plástico ao redor nela. Eu vou ter que gastar pelo menos isso de plástico. Aqui é daqueles octógonos de luta. Quanto que vai medir aquela cerca, aquela grade que coloca no octógono de luta do UFC? Eu vou ter que somar tudo. Aqui é um triângulo. Quanto que eu vou pegar quanto que eu vou gastar para cercar aquele triângulo? A mesma ideia. E aqui, exatamente a mesma coisa. Agora vamos colocar o seguinte. Como que eu vou expressar algebricamente esse meu perímetro para cada um dos exemplos? Simples, né? Eu vou somar todos os exemplos. Se aqui vale x, ali em cima também vale x. Se aqui do lado vale x, aqui também vale x. Esse quadrado, tá? Qual que é o perímetro dele? O perímetro do quadrado. X mais x mais x mais x, ou seja, x, 2, 3, 4x. Opa, eu já estou falando. São 4x que eu vou somar, ou seja, 4x. Certo? Não é x4, é 4x. Lembrando, coeficiente, o número sempre vem antes da letra, beleza? Letra B. Letra B é o mesmo esquema.
vou ter, o perímetro de B, dessa figura, que eu não sei qual que é essa figura, uma cadeira parece. X mais Y mais Z mais N mais W mais M. Certo? Beleza, é isso. Esse aqui é o perímetro. Eu não tenho muita coisa para estar falando sobre isso, não. Eu posso juntar algumas? Não, porque cada um deles tem uma medida. N tem esse tanto aqui. N é maior. Z tem isso. X é maior. Certo? Não tem muita coisa para se fazer. Aqui é desse jeito. Esse é o perímetro. No C, por exemplo, o perímetro de C, desse triângulo. Bem, é A mais A mais A, certo? A mais A mais A. Ou seja, 3 As. Logo, 3A. A mede quanto? 5. Então é 5 mais 5 mais 5, ou 3 vezes 5. A mede 12. 5 mais 12 mais 12 mais 12, ou 3 vezes 12. A mede 50. Mesmo esquema, 3 vezes 50. Certo? E o perímetro do B? Da letra D, perdão. O perímetro da letra D é A mais A mais A mais A mais A mais A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 6A. Certo? Então agora vamos começar nosso próximo conteúdo. Beleza, pessoal. Continuando o nosso conteúdo, vamos falar um pouco sobre termos semelhantes. Termos semelhantes, pessoal, com o perdão da palavra, é o termo que a gente utiliza para juntar algumas coisas que são semelhantes mesmo, que são semelhantes na matemática. Por exemplo, naquele exemplo que a gente estava tendo, sobre triângulos e hexágonos. Sobre os triângulos A. Um triângulo regular, vamos colocar assim. Beleza, agora você está aparecendo na mesma medida. A. Como tem 3 As que possuem as mesmas medidas, eu consigo, aí sim, somar A mais A mais A, que é 3A. Note que eu estou somando 3 coisas iguais. Quando eu estou falando de números, são coisas diferentes, mas eu consigo somar, porque eles são números, são semelhantes, por assim dizer, entre eles. Agora, letras, que eu prometi falar com vocês, é um pouquinho mais complicado, porque se eu tivesse um triângulo mesmo, esse tipo de triângulo aqui, que aqui mede B, aqui mede A e aqui mede A. Ou seja, se eu sei que em pé e deitado mede A e inclinado mede B, eu tenho certeza que A e A têm a mesma medida. Ou seja, se for 5, 5 e 5, ok. Se for 10, 10 e 10. Esse B, ele vai ser um outro valor. Eu não sei qual valor que é. Se eu fosse somar esses números aqui, seriam A mais B. Ou seja, 2A mais B. Essa é a minha ideia do que eu vou estar fazendo. Tirando o nosso pequeno rascunho aqui, vamos deixar esse pequeno pensamento lá no nosso pensamento. Vou ter, esse aqui é um pensamento que eu estou tendo, tá? Uma ideia, uma lembrança que eu estou puxando. Tá, beleza. Lembrei. Vamos para cá. Bem, termos semelhantes. Vamos imaginar um exemplo assim, um exemplo besta, tá? Mas assim, funciona. João e Maria. João e Maria, eles foram no shopping. Só que o João, ele foi comprar cuecas e hambúrgueres. E a Maria, ela foi comprar calcinha e hambúrgueres. Porque os dois estão precisando e os dois estão com fome. Eles são amigos, ou seja, então eles foram juntos. Mas eu vou considerar o seguinte: calcinha e cueca, vou considerar como letras. Vamos considerar letras. Cuecas eu vou chamar de X, de Y.
certo? Calcinha eu vou chamar de X. E hambúrgueres, os dois vão comer o mesmo hambúrguer, ou seja, eles vão comer uma quantidade tanto, eles estão com muita fome, ou seja, eles vão comer muitos hambúrgueres. Vou chamar de H, tá bom? Se João e Maria foram juntos no shopping comprar cuecas, calcinhas e hambúrgueres, quantas cuecas, quantas calcinhas e quantos hambúrgueres eles comeram? Bem, vamos lá, né? Se eu tenho a quantidade de coisas que o João comprou, independente do preço, a quantidade de coisas que o João comprou, para João, eu vou ter a Y, né, que é a minha quantidade de cuecas, mais H, certo? Essa aqui é minha quantidade para João. Vou colocar até de vermelho. Y mais H. E para Maria? Maria, ela pegou X mais H também. X mais H, que foi a quantidade de calcinhas que ela comprou, mais hambúrgueres. Mas, pessoal, se eles foram juntos, se eles são amigos, vocês concordam que se eu somar tudo, e no final eles pegaram os comprovantes, pegaram assim e compararam quantas peças de coisas, a quantidade de coisas que eles compraram. Eu não posso escrever isso aqui, João e Maria, ou J mais M, só para finalizar, só para tentar entender. É a mesma coisa que Y mais H mais X mais H, que foi a quantidade de coisas que eles pegaram. A quantidade de calcinha, de cuecas, a quantidade de hambúrgueres, a quantidade de calcinhas, a quantidade de hambúrgueres. Ou seja, hambúrgueres está 2 vezes, certo? Então, vamos juntar os nossos termos semelhantes. Vamos colocar os termos semelhantes para cá, outros termos para cá, vamos juntar eles. Seria a mesma coisa do falar que Y mais X mais H mais H. Lembra daquele meu pensamento que eu tive aqui? Termos semelhantes ou coisas iguais eu não posso juntar e pegar um múltiplo delas? Como a gente estava pensando em linguagem matemática, em expressões, eu posso exatamente colocar dessa forma, que Y mais X mais 2 vezes H. Por quê? Porque o H está sendo repetido 2 vezes. Os dois comeram hambúrgueres, só que João comeu a mesma quantidade. João comeu a quantidade de hambúrguer e Maria comeu a mesma quantidade de hambúrgueres. Ou seja, foram 2 vezes os hambúrgueres, que eu consigo simplificar, eu consigo reduzir a minha ideia de João e Maria que foram ao shopping em uma expressão algébrica. Algébrica. Beleza, pessoal? Bem, bom dia e até daqui a pouco.